Oi, pessoal, boa noite. Vou deixar todo mundo chegar. A gente vai começar a nossa live. Hoje nosso convidado é o Fábio Riso. Todo mundo sabe que a funcional, nós, na verdade, temos um foco maior no paciente adulto, né? Na reabilitação do paciente adulto, mas nós gostamos muito de conversar e de saber um pouco mais a respeito do mundo da reabilitação. E por meio disso nós chegamos, né? Iniciamos uma conversa com o Fábio. Essa conversa já vem de muito tempo e acho que desde 2018, né, Fábio? E aí resolvemos então, junto com as perguntas que vocês mandam, muita gente acaba mandando perguntas, né, dúvidas a respeito do público infantil também. Então, juntando isso tudo, hoje nós resolvemos fazer uma live, né, a respeito, então, do desenvolvimento motor. O Fábio já chegou, deixa eu convidar o Fábio aqui. Vamos lá. O Fábio tá chegando, tem um monte de gente boa aqui já. Oi, Fábio, tudo bem? Deu certo aí? Deu certo, boa noite. Ixi, peraí, minha imagem tá travada, mas tudo bem. Eu tô te vendo, tudo certo. Vamos ver se o pessoal também tá. Tá, Eu vou sair e entrar de novo para ver se a imagem ela fica melhor, tá? Porque assim tá travado. Eu não consigo ver depois aquilo que a gente combinou. tá bom. Deixa eu sair e entrar, peraí. Vamos lá. Ó, todo mundo tava vendo. Só o Fábio que não. Deixa ele voltar aqui, eu chamo ele de novo. Vamos lá. Se ele volta rapidinho. E é isso. Que bom que vocês estão aqui, então, para poder falar um pouquinho mais do paciente infantil também, a respeito do desenvolvimento, na verdade, né? Então é isso. Eu estava falando que a gente foca mais no paciente adulto, mas a gente atende também paciente infantil, né? Eu faço atendimento do público infantil e eu acho que essa conversa com o Fábio hoje vai ser bem válida, porque nosso objetivo não é só falar do paciente adulto, é, na verdade, poder disseminar conhecimento, e o Fábio faz isso de uma forma muito boa, né, Fábio? Estou falando aqui. Você Tá voltou? aparecendo aí? Eu não consigo me ver. Eu tô com algum problema aqui nisso aqui, mas não tem problema. Da outra live também foi desse jeito, mas não Olha, tem problema nenhum. tá todo mundo te vendo. Pena que Beleza. não tá se vendo, mas tá todo mundo te vendo e tá tudo certo. Tá? Tá, beleza. Eu quero, na verdade, agradecer por aceitar nosso convite dessa conversa que já vem de um bom tempo, né? E, Sim. e é um prazer você aqui Deixa eu hoje. pegar um fone aqui. Ah, deixa. O Vai Fábio é lá. um que a gente gosta muito, tem muita experiência nesse assunto, estuda muito, gosta muito de estudar. Ele é um cara que está sempre disposto a compartilhar o conhecimento dele, que é enorme. Então, é um prazer ter aqui hoje. Fala um pouquinho pra gente, assim, da sua trajetória, como que você chegou até aqui, essa sua trajetória como foi, e que te encantou né, nesse assunto do desenvolvimento e todos os outros assuntos que você estuda e fala tão bem, sabe? Conta pra gente um pouquinho também. Primeiro, obrigado vocês, né, por terem me convidado. A gente conversou mesmo na piscina, quando eu estava retornando para a profissão, e a gente sabe, falou da internet, tudo, e hoje, né, vocês estão começando e hoje vocês estão aí. E que bom que a gente está conseguindo fazer isso juntos. Eu me formei em 2003, aí em 2004 eu fiz especialização na Unifesp, eu fiz em neuro, adulto, infantil e hospitalar, e aí depois, no ano seguinte, em 2005, eu fiz uma especialização em neurofisiologia, em fisiologia humana, né? Tá. E só que eu não terminei porque tinha que entregar o TCC e eu estava cansado, mas eu tinha feito ela inteira, então não tenho ela no meu currículo, mas eu fiz. Aí depois eu trabalhei no Lar Escola São Francisco. Aí eu já comecei trabalhando com criança já. Então, tipo, a minha vida já me levou desde 2005 a trabalhar com criança. E lá o pessoal gostava muito de estudar. A Heloísa, a Vanessa, a Mirna, que foram minhas supervisoras. E a gente
E ali foi onde eu tive um início da paixão por neuro e tal. E, e comecei, minha vida foi indo para criança, né? E aí eu fui para a CD em 2011 e foi muito legal. No Lar Escola eu aprendi a trabalhar como fisioterapia. Na CD foi a cereja do bolo, porque lá eu aprendi como que é o interdisciplinar e como que é mesmo a reabilitação do livro, né? Porque lá no Lar Escola era mais assim, o setor de fisioterapia não conversava tanto, era mais multi, assim. Mas era muito bom, né? A fisioterapia foi muito boa lá para mim. Mas só que daí, quando eu cheguei na CD, eu vi aquele mundo, assim, todo mundo conversando, TO com fono, reunião de equipe, supervisão geral. Então, foi o que me sedimentou, assim, minha carreira. Só que daí, em 2014, eu larguei tudo. E eu fiquei 5 anos sem trabalhar. Foi bom e ruim, mas daí eu voltei em 2018, finalzinho, né? Que bom, né? Em 2018 eu voltei a estudar, eu fiz especialização em neonatal, porque eu sempre quis trabalhar com tudo da pediatria, e eu falei, pô, eu quero voltar, vou voltar estudando. E aí voltei, e aí em 2018 eu falei com o Douglas, e ele me deu uma oportunidade, e eu voltei para CD. Só que apareceu uma outra oportunidade, cara, que não dava para recusar e não deu para conciliar, que é onde eu tô hoje, que é num centro de reabilitação que foi de um plano de saúde. O plano de saúde fez uma rede própria, né? Porque eles gastam muito dinheiro com as liminares e para o plano não falir, ele tem que lançar a sua rede própria, que é bom, né? Porque o paciente fica suportado lá. E eles acabaram formando uma equipe e tal. E aí, nesse meio tempo, eu voltei a estudar e tal. E, na quarentena, cara, eu me vi assim, pô, o que eu faço, né? Todo mundo aquela coisa, o que faz e tal. Ou eu podia ficar, sei lá, nas notícias, o que estava acontecendo, ou desencanar de tudo e estudar. E aí eu resolvi estudar e eu encontrei o trabalho. Eu falei, pô, vou estudar desenvolvimento, atendo muito bebê agora e tal. Sim. E aí você sabe como que é, não é por nada, mas a conversa do desenvolvimento está muito enraizada no trabalho dos pioneiros. Sim, sim. Não para todo mundo, mas a massa, sabe? Massificou essa coisa cristalizada dos marcos serem daquele jeito, sabe? As datas e tal, tudo muito estanque. Então aquilo me chateava um pouco, achava meio chato. Eu comecei a procurar e eu achei o trabalho dessa professora e de outros, né? Da Karen Adolph, de outros, da URT também, que são muito legais, né? É uma linha de pensamento e eu fiquei encantado e comecei a estudar um monte e descobri um mundo muito legal. Fábio, eu estava essa semana passada, não sei, eu fiz uns stories falando a respeito exatamente disso. A gente, né, tem toda essa base, falado bastante a respeito do desenvolvimento motor, e eu falei, a gente vai falar com um embasamento científico, porque às vezes a gente não se fala do desenvolvimento motor, mas às vezes não se faz essa relação não tem esse embasamento. Então, eu acho muito legal essa live e essa oportunidade de você falar, porque a gente vai focar nisso hoje, né? Sim. Esse embasamento. E fala uma coisa, então. Uma pessoa que já conversou um pouco a respeito e eu quero que você fale com o pessoal aí. Por que a gente estuda o desenvolvimento motor, Fábio? O estudo do desenvolvimento motor, na verdade, o desenvolvimento é o espectro todo, né? Desde a hora que a gente é concebido, né, na concepção até a hora da morte. Né? Então, uma trajetória inteira que é estudada. E, na verdade, o que eu acho que é importante estudar é porque, assim, você pode olhar o homem de diversas maneiras, mas de uma maneira mecanicista, se você olhar, assim, nós somos fisioterapeutas, a gente tenta arrumar a máquina, né? Então, eu queria entender como a máquina funciona. E você olha para uma criança e fala, não é possível o desenvolvimento motor ser tão, assim, raso, né? Não raso, quando você vai estudar você vê muita coisa, né? Mas tem muita coisa nova, muito bacana. E aquilo, eu falei, pô, você vê a questão do aprendizado, questão das diferenças do corpo, sabe? O mundo que se abre, e isso ajuda muito, acho que no raciocínio clínico. Sim. Entendeu? Ajuda demais para quem trabalha com criança, sabe? O desenvolvimento. Não porque você vai ajudar ele a adquirir os marcos motores e tal, mas você vai entender por que ele precisa daquilo, né? Para quê? Então, o que a gente estava falando, os marcos, que é uma questão que é muito discutida, eu acho que o pessoal está certo, né? Precisa dar um referencial para as mães que buscam informação e tal. Mas, para nós, engessa um pouco.
E também deixa, é um pouco assim de deixar um pouco estressado o teu terapeuta, a família, porque você fica esperando naquela data alguma coisa acontecer e tal. E a gente já sabe desde sempre, é que agora estão conseguindo explicar, que é muito variável tudo, entendeu? Varia imensamente entre eles, regride, pula fase. Então tem muita coisa, né? Nossa, tem gente boa aqui hoje, a Dani Dani. Boa noite. Deixa eu aproveitar isso que você está falando, que as mães e alguns físios, alguns terapeutas acabam falando isso, a gente até já recebeu algumas dúvidas. A respeito desses marcos, na verdade, se esses marcos são fixos. Né? Se tem aquela coisa, eu ganho o controle cervical, depois eu tenho, sabe, que cada etapa é fixa, que acontecer uma depois da outra, uma tem que acontecer antes da outra. Fala um pouquinho aí pra gente. Existe uma lei, né, na aquisição, inclusive quando você vê assim, é uma lei biológica, né? No feto, Uhum. no embrião, o membro cresce de proximal para distal, né? É céfalo-caudal, então tem isso, né? E tem isso no desenvolvimento também, mas isso não é tão estanque, né? Porque não é só a criança, é tudo que está em volta dela. Entendeu? É a família, é a oportunidade, é o jeito que cuida, é o ambiente que está em volta, são as motivações da criança. Né? A gente acabou de falar isso, né? Duas crianças da mesma família não são iguais. Então, isso a gente tem que respeitar e é isso que, na verdade, modela o desenvolvimento, entendeu? Cada criança é única. Mas os marcos motores são importantes, pois são referenciais importantes, são conquistas da criança, né? A criança conquista, ela está conquistando a gravidade fazendo isso. Isso é super importante. Né? É que a gente, como fisioterapeuta, fica olhando muito uma questão muscular. Então você fala assim, ficar em apoio de antebraço é bom porque controla a cervical, ajusta o controle das cinturas escapulares, fortalece, né? Você vai pensando só nessas questões. Mas tem muitas outras. Essa é você olhando de fora. Mas a criança está fazendo aquilo para alguma coisa. Né? Então existe muita coisa. Por exemplo, uma coisa a gente treina muito, mas é uma questão que é discutível, é o aparecimento do rolar. O rolar é um marco motor que ele pode aparecer ou não, entendeu? É muito variável, ele aparece ou não dependendo das oportunidades. Então é claro, se você deixar a criança mais no chão, ela vai rolar. Mas não pode ser um fim isso tudo, entendeu? O rolar precisa ser utilizado para alguma coisa. Aquilo que a gente falou, os marcos motores, a meu ver hoje, eu acho que eu olho assim eles são meios para fins. Sim. Muito mais do que fim em si mesmo. Entendeu? Então, a motivação real da criança, e a gente vai falar um pouco disso do trabalho delas, parece que a motivação real não é ficar de gatinho. A motivação real não é engatinhar. A motivação real não é andar. A motivação real é explorar. A motivação é interagir socialmente. É pegar o brinquedo e levar para a mãe. Muito Sim. louco, né? Essa Então, questão isso do abre um jeito de você olhar para o desenvolvimento assim, muito mais de uma maneira rica, sabe? sim. E você está falando da aquisição e da questão do ambiente. A gente tem visto pacientes, né, que acabam não adquirem lá, passa o tempo, aí você vai conversar com a mãe, onde essa criança está ficando durante o dia? No bebê conforto. Como é lá no bebê, né, no bebê conforto? Não vai. Como vai, Sim. né? Então, assim, reforçando como a questão do ambiente, do estímulo vai realmente influenciar nessas aquisições, né? O trabalho da professora Karen Adolph, o que ela mostra muitas coisas, né? Por exemplo, assim, como que o cuidado dos pais altera a trajetória do desenvolvimento, né? Então, assim, o cuidado em diferentes culturas podem acelerar o aparecimento dos marcos comparado com a gente, né? Porque a gente é um modo de vida bem ocidental e a OMS toma partida a isso, mas a gente tem muitas culturas que têm um jeito de cuidar específico e isso vai alterar a trajetória. Então, na África, parece que as mães, porque elas deixam os filhos sentados desde muito cedo, elas treinam o sentado, eles adquirem o sentado antes, o em pé antes. Eles treinam isso com a criança. Tem um lugar na Armênia, cara, que eu não consigo mostrar o vídeo aqui porque eu não tô vendo a imagem, vai ficar ruim, mas é um vídeo na Armênia, mas tem no meu Instagram. O cara pega a criança assim, ó, ele balança ela igual um boneco de pano, para cima, para baixo, pega pelos membros assim e balança para lá e para cá. Né? Existe uma determinação aqui que a gente fala, não pega a criança pela mão, não é? Não pega a criança por aqui.
E eles fazem isso lá e vai falar que tá errado. E aí lá parece que também... Então parece que o quê? Você mexer no corpo, essas massagens que são feitas em alguns lugares, esses modos de brincadeira, acelera a trajetória do desenvolvimento. Então acelera o aparecimento. Então esses aparecimentos, eles não são instantes. Então 3 meses acontece isso, bum. Com 5 meses, bum. Com 6 meses, bum. Não é assim, entendeu? Parece que não é assim. Porque tem muitas coisas que influenciam. Então, quando você vê uma criança que chega no consultório, é muita coisa para você avaliar. Não é só o movimento que ela está apresentando ali para você, né? Qual o contexto da vida dela, o que está acontecendo, né? Às vezes, eu vejo muito isso. Às vezes, até os pais separados estão separando, dá problema. Então, tipo, ali no desenvolvimento. Então, mesmo do bebezinho, né? Então, o jeito de cuidar influencia. Então, são coisas que mostram como é dinâmico o desenvolvimento. Então, fica mais legal de estudar. Entendeu? É isso que eu acho, é isso que deu vontade de ler mais, sabe? E aí o negócio é super empolgante, assim. Avaliar o contexto biopsicossocial, isso mesmo. Ô, Fábio, e uma coisa que a gente estava conversando também, que eu acho legal, né, falar, daquilo de que uma aquisição acontece, por exemplo, o paciente rolou, ou fez uma tentativa de né, sentar, enfim. Ele fez isso, o paciente, a criança, enfim. E aí não fez mais, passou mais de uma semana, não teve mais nenhuma tentativa. Aquilo que a gente estava falando do... Não é isso. Né? Exato. É isso. Então parece que a aquisição dessas etapas, né? Porque essas etapas, elas são conquistas, né? Que acontecem. Então, assim, parece que ela não é liga e desliga. Então ela não vem acontecendo, chega uma idade, porque ele teve várias experiências e, bum, conseguiu uma coisa. Aí depois ele vem, de novo, algumas experiências levaram ele, bum. Parece que, principalmente tem uma medida em pé, então a criança começa a ficar em pé num dia, depois ela passa 2, 3 dias sem conseguir. Daí no terceiro dia ela fica de pé de novo, daí ela passa 5 dias sem conseguir, daí ela vai variando dia sim, dia não, dia sim, dia não, até ela estabilizar a habilidade. Então esse é um outro quesito. Essa habilidade, ela vai sendo treinada ao longo. Então ela não tem. Então essa idade de aparecimento, ela é muito difícil de você, ela é arbitrária de você falar, começa ali, ó. Ela começa com essa idade, começa ali, sabe? Então essa é uma outra proposta daquele artigo que a gente falou das 15 sugestões. Porque o que a gente está falando aqui, assim, o artigo 15 sugestões, eu não sei, eu passei para vocês, né? Depois a gente passa para eles. A gente vai disponibilizar depois. Isso. Ele está aberto, a maioria do trabalho dela é acesso público. Né? Eles têm uma filosofia de liberar bastante informação, assim. Inclusive eles têm um negócio chamado Databrary, que é para pesquisadores utilizarem vídeos uns dos outros, né? Então é um negócio muito legal. A gente passa. Ela tem uma ideia muito legal. E esse foi o primeiro artigo que eu encontrei, porque eu estava querendo falar, eu falei, eu quero fazer uma aula de desenvolvimento da marcha. E aí o que eu vou fazer, né? Aí eu comecei a estudar e achei esse artigo, e ele tem 15 sugestões, 15 propostas, e essas 15 propostas fazem você pensar diferente no desenvolvimento. De uma maneira bem diferente, entendeu? Então, tipo, que não é universal o desenvolvimento, ele é super individualizado, né? Essa questão de ligar e desligar, né? A data de início, ela é arbitrária, porque na verdade, mas os pesquisadores precisam pôr uma data de início. Eles precisam, né, para ter um referencial onde começou, para pesquisar e tal. Mas é aquilo onde que começa. É quando ele dá 10 passos sem segurar. Isso é marcha independente? Ele é a marcha. Alguns autores falam que o treino de marcha é quando a criança tenta conquistar a gravidade pela primeira vez na hora que sai da barriga. Ali já está começando o treino. Né? Então, onde que começa? Aí, tipo, na barriga já tem movimento. Quando está se formando, já tem uma circuitaria lá na medula no período embrionário. Então, onde que começa? Né? Então, fica difícil de determinar. Então, ela fala também dessa questão. Outra questão é... Oi? Tem uma questão de quando começa, tem uma questão de quando termina também. Termina. A questão de quando termina é muito legal, porque assim, eles viram que, por exemplo, onde que é o final, onde que é a marcha madura? Né? Porque assim, é o desenvolvimento da criança, então ela vai... Tem lá a marcha do bebezinho, tem as questões da marcha inicial, quando começa a puxar para ficar de pé, marcha lateral, marcha independente. Uhum. Mas
e ela vai chegar na marcha madura. Então, a marcha da criança ela é muito parecida com a marcha do adulto, né? Então, o que é uma marcha madura? São os parâmetros biomecânicos da marcha que estão chegando próximo aos parâmetros biomecânicos da marcha do adulto. É isso que é considerado hoje marcha madura. Só que, por exemplo, aquele exemplo que eu te dei, na China, antigamente, eles quebravam os pés das meninas e enfaixavam, né? Então isso, durante 1000 anos, alterou a trajetória da marcha madura daquelas crianças, porque as meninas já tinham marcha de velhos, né, de idosos, Sim. eles já tinham marcha de idosos quando eram crianças. Então, quando que a marcha já é madura, mas o que aconteceu? Teve uma restrição, que foi aquele pé quebrado, que alterou. Então, olha como que as restrições, né, que chamam os constraints, as restrições biomecânicas, elas alteram a trajetória também do desenvolvimento, né? Então, isso é um dado muito legal. E tem outros também, porque tem culturas que os caras são... Meu, eles, tipo, andam uma maratona por dia, entendeu? Tipo, o cara que mora na savana. Então, meu, a molecada lá, você vai ver. Imagina um menino lá, comparado com um menino daqui. Vai ter marcha, vai estar diferente a chegada, né? Tem mulheres que carregam pesos muito, muito enormes durante a vida toda. Isso parece que no final elas têm um gasto energético menor sem o peso do que mulheres que não carregaram. Então, como é que é? Como que é o final da trajetória? Então, tudo que acontece no desenvolvimento altera, assim. Então, é muito dinâmico, muito maleável, muito volátil. Muito legal. Aí, ó, depois desse... Sim, super, super. Outra coisa, eu falei dos cuidados, né? Daí o quinto ponto que ela coloca são dos cuidados, né? Então, diferentes culturas cuidam de maneira diferente e você tem um delay. Aquele que eu te mostrei, aquele vídeo que não dá para mostrar agora, das crianças no Tajiquistão, onde eles fazem elas deixam a criança num berço que chama gavora e a criança fica presa lá até 20 horas por dia, né? Até os 2 anos de idade, saindo pouco por dia. E todo o processo de desenvolvimento é atrasado, mas ao final de 2 anos as crianças andam e as crianças se desenvolvem, né? É o que até ela fala numa palestra dela, que o pessoal lá no Tajiquistão fala, aqui no Tajiquistão todo mundo fala e anda, né? Então, tipo, não teve problema, né? Então, olha que coisa, né? Então, isso é Tajiquistão, é Ásia Oriental. Tá. Tajiquistão, Uzbequistão, toda aquela região ali da Ásia Oriental ali que era antigamente Rússia, né? Sim. Lugar também muito frio, assim. Eu tenho uma amiga minha na Bolívia também que falou pra mim já que lá um povo que vive num lugar mais frio lá também prende as crianças, entendeu? Tem os índios que prendem as crianças, os índios do Canadá, do lugar muito frio, assim, prendiam as crianças por meses. Então isso é uma prática, né? E olha que legal. Eles não sabem o que está acontecendo, mas no final de 22 anos a criança tá fazendo as coisas, é muito louco, né? Mas tem os estudos de lá, de regiões? Tem estudos, eu tenho. Chama Ties That Bind, que chama Cradle in Tajiquistan. Ela avalia 170 e poucas crianças. E o que acontece é que ela, assim, ó... É que eu não consigo mostrar aqui porque minha tela tá... Eu vou ficar bom nesse negócio da internet. Aí é assim... Até o 8º mês de vida, 50% das crianças lá não apresentavam nenhum controle postural, zero. Nada, né? nada. Nada. Nenhuma. Com 12 meses, quase nenhuma andava. As crianças, 50%. Pode falar. Elas ficam deitadas de barriga para cima e presas lá. Só que acontece, não é só desse jeito. A criança é tipo o centro das atenções da família. Ela é o tempo inteiro ninada, ela é o tempo inteiro carregada, sabe? É outro tipo de cuidado da criança. Não é que prende ela lá e deixa ela lá. É quase um móvel da casa. Você entendeu? A criança fica no centro da família. Lá tem luz 4 horas por dia. Luz elétrica. Então é tipo outro mundo, né? E aí parece que com 16 meses, metade deles anda e metade engatinha. Com 16 meses, né? Então, aí com 20 meses, aí 90% estão andando. Então, tipo, ela fala até, ela até brinca, parece que eles saem do berço criados, sabe? Parece que eles saem dali já criados, assim. Então, é bem legal, é um trabalho bem legal. Tem lá no meu Instagram, lá, esse artigo.
pessoal tá pedindo para compartilhar, mas tem lá também. Tem, mas depois eu vou arrumar para vocês, eu passo tudo. Mas tem, todos os artigos dela são acesso aberto. Esse é um, chama Ties That Bind. Oi? Alguém tinha perguntado o nome dela também. Se chama Karen E. Adolf. Tá. Deixa eu ver se eu consigo pegar um fone que tá aqui. Então, Pronto. Segue o Fábio, mas quem não segue ainda também só todos os artigos aí, igual ele falou. Certo? Pronto, então, dá para me ouvir? Dá. Beleza. Então, outra coisa que é legal é que ela fala que a passagem do tempo, né? A experiência não é uma mera passagem de tempo, né? Então depende como que aproveita o tempo. Então essa é uma questão. Então o tempo, o dado tempo não é uma variável tão boa para determinar desenvolvimento. Idade. Olha que loucura, né? Então essa idade. Tempo da experiência que essa criança. Isso. Deu uma cortada aqui. Tá parando. Tá me vendo aí, Joyce? Tô te vendo. Deu uma travada aqui. Aí foi? Tudo bem? Agora acho que voltou. Acho que voltou agora. Acho que sim. Tá. A gente estava falando que é isso, não depende, né, exclusivamente do tempo, depende do estímulo, da experiência que essa criança tem. Então a idade é um negócio difícil de você, por exemplo, essas escalas padronizadas de avaliação dos bebezinhos, elas são boas, né? Mas só que, por exemplo, é muito sensível. Você precisa estar muito esperto, porque assim, você pode classificar uma criança errado, entendeu? Então eu acho que os 2 primeiros anos da criança, você é um período de muito assim, oportunidade, você precisa estar muito sossegado, sabe? A gente não precisa ter tanta pressa, eu acho, sabe, nesse período de 2 anos. É claro que você tem que ter uma pressa, não é isso, porque você está querendo utilizar os benefícios da neuroplasticidade, né? Isso é óbvio. Mas eu acho que você precisa ficar, sabe, mais aberto, calma. Ah, não rolou, tudo bem, vamos ver o que está acontecendo. Será que ele usou outra coisa para resolver o problema motor? O corpo é inteligente, entendeu? Então, assim, vamos observar. Então não precisa ficar tão desesperado assim, eu acho. Sabe, eu acho que o estudo disso te dá um pouco mais de confiança para você orientar o pai, para você conversar, para você observar essa criança, entender o ambiente. Então é isso que eu acho que é importante, você estudar o desenvolvimento motor nesse modelo, sabe? Uma coisa que eu não falei, Joyce, desculpa de falar, é assim, existem vários tipos de linha de pesquisa, né? Existe um pessoal assim, que é o pessoal, se alguém viu aquele documentário dos bebezinhos, que é a Dominici, cortou aí? Não, acho que sim. Não? Então, que ela é um pessoal mais da área da biomecânica, né? E tem um outro pessoal também que quer saber, eles acreditam mais que o desenvolvimento é tipo um aprendizado que nasceu com a criança, sabe? Tipo, existe alguma coisa ali inata. E tem uma outra linha que é mais de aprendizagem, que estuda mais o comportamento. Essa mulher que a gente está falando agora estuda mais o comportamento. É claro que leva em consideração os aspectos biomecânicos e tudo mais, mas o estudo dela não é focado nisso só. É focado no que acontece, né? Depois a gente vai falar dos artigos bem legais que ela faz aí, tá? Então, uma outra coisa legal que o input natural, que é o 7, a sugestão 7, o input natural, o que ela chama de input natural? São a atividade natural da criança. Por exemplo, natural, o desenvolvimento. Então é a criança no ambiente mais natural, no contexto mais dela possível, é ali que ela aprende. Então isso aí é um negócio muito bacana e aí mostra como esse input é massivo. Ela fez um trabalho que eles estudam o quanto que a criança em 1 hora se movimenta, né, no brincar livre. Então fica lá, eles vão lá, analisam a criança. Oi? A idade nesse estudo? A idade dessas As crianças têm de 13 a 18 meses.
andadores novos, né, 13 meses, e andadores experientes. Eles sempre dividem assim. Então, o que eles perceberam é que o toddler médio, né, a criança, o mediano, ele dá 2.400 passos, ele anda 7,5 campos de futebol americano, e ele cai 17 vezes por hora. Então você faz isso vezes, sei lá, 5 horas que a criança está acordada, né? Então você imagina só o quanto de input, quanto passo ele deu, né? E aí depois a gente vai falar de como são esses passos, né? E aí, olha como ele cai. Uma coisa que eu acho que é importante a gente não treina muita queda com os nossos pacientes, né? E não treina cair, né? Então, assim, é uma coisa super importante que a gente deve começar a olhar com um pouco mais de cuidado. É claro que tomada a proporção da segurança, né? Ninguém é maluco. Só um pouquinho de vez em quando, mas tem que proteger e eu acho que dá pra pensar nesse ponto, porque olha, são 17 quedas por hora. É bastante. Nós temos uns vídeos dela aqui que estão na internet. Tem bastante palestra dela na internet com vídeos incríveis, cara. Boa, depois compartilha tudo isso com a gente. Sim, claro. Né? Bem legal esse estudo. Eu vou fazer a tradução de alguns vídeos. Tô preparando já a tradução deles. Então vou pôr legenda traduzida. Alguns vídeos vou cortar em partes, outros vou deixar inteiro. Tá. A gente falando também, Fábio, da questão da motivação. Sim, porque o desenvolvimento, que é até a sugestão... Não entendi, desculpa. Antes de falar dessa motivação que a gente... A Dani tá falando aqui que é importante esse comentário dela, que a gente não deixa a criança cair, né? A gente tá o tempo todo ali, né? Como físio, na terapia, enfim, a gente não pensa em realmente treinar essa queda. A gente tá preocupado em não deixar, muitas vezes, em não deixar essa criança cair do tiro. Né? Porque você vê, tem até a gente tem dentro dos centros de reabilitação, a gente tem um programa, né? Que evita quedas. Mas é óbvio, você pensa num adulto, num idoso, num paciente que não pode cair, né? Agora a criança cai, né? É normal criança cair, mas não que tenha que fazer um treino de queda, mas eu acho que é uma coisa para pensar, sabe? Para pensar. Tudo isso aqui que a gente está conversando melhora o arsenal do fisioterapeuta, entendeu? Aumenta as possibilidades. E para quem quer pesquisar, dá muita ideia, entendeu? Dá muita ideia. Então eu acho que a gente deve pensar assim em treino de queda com eles, sabe? Tem que saber fazer, não é qualquer... Não é assim, vai lá e deixa ele cair. Tem que estar com o ambiente, tem que ser, sei lá, o EVA é um lugar bom, né? O EVA tem uma textura, uma densidade boa e o EVA protege, meu. O EVA protege. Então, e você tá ali também, se você vê que é uma coisa... Você tem que estar próximo, eu acho. Tem que tentar ter segurança, experiência para tentar fazer, entendeu? Eu uso muito assim, sabe aquele... como se fosse um travesseirão, assim, cheio de pedaço de espuma dentro. Nossa, eu uso muito, assim, com eles caindo naquilo, assim, sabe? Então, às vezes eu vou correndo, brincando, tem que pular e tem que cair naquilo. Eu uso muito esse tipo de brincadeira. E aí acaba treinando que quem tá falando aqui, do treino de reação de proteção, né? Anterior, lateral, fazer esse... Olha, nem vi. Olha que legal esse negócio que ela colocou. Quem que falou? Deixa eu ver aqui. Mas olha que legal. Tem um artigo que é... Eu até peguei ele aqui. Que é assim, ó. Que eles veem a relação daquela reação de paraquedas e o aparecimento da marcha. Então, olha que loucura. Olha como é legal o sistema. O sistema, ele apresenta o quê? Nesse momento, quando que ela aparece? Não é lá pelos 9 meses, a reação de paraquedas começa a aparecer, é a hora que a criança está ficando de pé. Olha como o sistema é esperto. Aí tá precisando o quê? Vai cair, tá de pé. Então, é super legal isso, né? Então, você vê, eu coloco lá, mas é um artigo que mostra que como que a reação de paraquedas ela aparece junto com o aparecimento do andar. E tem a mesma coisa também, os andadores novos, uma dificuldade nessas reações, e os andadores mais velhos, né, os mais experientes, têm mais proficiência nessa reação. Provavelmente porque treinaram mais, né?
Tá me ouvindo aí? Deu aí? Pra mim tá curtinho. Fábio, tô. Ah, beleza. Então, outra coisa ocorre no corpo da criança, assim, e ter relacionado com o ambiente, né? Então, ela tem um artigo novo que, assim, eu nem super difícil. Então, tô lendo ele. Então, parece que assim, só por cima, tá? Corporificado e embutido. Meu, um negócio muito louco, assim. É que cada palavra dessa, que é embody, embedded, encultured, enabling. Cada uma dessas palavras tem meu cultured não, porque é aculturado, né? E enabling é a possibilidade. O desenvolvimento ele é possível. Agora, os dois primeiros, que é embody e embedded, meu, não tem tradução, é difícil tradução. Tem 20 sinônimos da palavra, entendeu? Para você conseguir colocar uma. Mas, basicamente, o que ela fala é assim, ó, o desenvolvimento se dá em um corpo único com uma particular conjunto de habilidades. Esse é o que ela chama de embody. Embedded é assim, o desenvolvimento se dá em um ambiente físico particular, repleto de coisas, objetos e superfícies. Tá. E ele é encultured por causa que o desenvolvimento se dá em um ambiente cultural social, cheio de pessoas e outras, de pessoas conhecidas, né, que são os cuidadores e outras pessoas, que têm jeitos particulares de interagir. Então, olha que louco, né? O desenvolvimento é muito influenciável. Então, Influências, né? muito legal. Sim. E o que a gente ia falar antes disso a respeito da motivação, né? Que a gente estava conversando, assim. Qual que é a motivação para poder fazer aquela posição? Né? Que motiva, assim. E aí eu acho que vale, né? Tá todo mundo ouvindo, todo mundo vendo, tudo certo? Acho que é normal, tudo certo aí. Para mim também, para mim tá normal. Tá. Vou continuar, qualquer coisa fala aí. Claro. Né? A respeito então, da motivação para fazer a posição, o que motiva? A gente estava falando, não é aquela questão do vou rolar por rolar, né? A questão de estar explorando o ambiente ali, o que aquela criança quer pegar, o que ela quer explorar daquele ambiente, né? Sim. E aí comenta isso um pouquinho que a gente estava conversando antes. Tem um termo que precisa ficar claro assim para os fisioterapeutas, que é affordance. Né? Então a criança ela está calibrando, ela está adquirindo essas affordances. Esse é um termo que ele define o quê? É um termo que Gibson cunhou, que chama possibilidades para ação. Né? Basicamente, assim, a affordance é a relação entre o corpo e o ambiente que torna uma ação possível. Então é a relação do ambiente com ele. Então, tipo, ele vai subir o degrau, mas o tamanho da perna cabe, a distância vai subir esse degrau. Como que ele depende do ambiente? Então, isso são os affordances. Então, a criança vai aprendendo isso, né, ao longo do desenvolvimento. E as motivações reais, por exemplo, ela brinca com o corpo, né? Então, como que ela às vezes aprende a rolar? Ela tá lá brincando com o corpinho, o pezinho na boca, vai girando para um lado, gira para o outro, de repente, vira, aí fala, nossa, descobri, né? Aí olha, já é um mundo novo. Aí, tipo, já tem uma possibilidade. Às vezes foi só brincando com o corpo, ela conseguiu chegar lá. Mas o que parece é que a motivação real não é a aquisição do marco motor. Né? A aquisição, o marco motor é um meio para fim, então ela vai utilizar daquilo para resolver um problema que ela tem, que é, sei lá, alcançar um brinquedo, interagir com a mãe, entendeu? Ou explorar o ambiente, descobrir. Então, se para aquele momento ela está lá deitadinha, ela vê que girando ela consegue fazer daquele jeito, ela vai fazer. Outras crianças vão usar um repertório mais rudimentar, vão fazendo igual um serpenteio com as costas. Depende, né? Depende da possibilidade que oferece o ambiente, como é que a criança está sendo cuidada e tal. Então a motivação basicamente é sempre explorar o que está acontecendo e mostrar para a mãe, muitas vezes. Tem um trabalho dela muito legal, é que mostram que a criança pega o objeto e quase sempre mostra para a mãe. E a criança que só senta e engatinha, a criança que só senta e engatinha, olha o que ela faz. Ela oferece para a mãe, mas ela fica parada.
A criança que anda, ela já pega e ela vai levando até a mãe assim e mostra para a mãe. Então as crianças, as que andam, elas com o objeto, elas andam distâncias maiores, ela tem uma relação mais de ir até a mãe, e a criança que só senta ou engatinha é mais estacionária, ela mais aponta, mostra, então muda muito a relação. E tipo, o que a mãe fala também muda, sabe? Quando a criança chega para ela e entrega um objeto, parece que a mãe fala mais palavras que têm a ver com função, mais verbos. Olha que muito louco. Então, olha como a Legal. relação dela com a criança e sai é uma saída numa voz, sai na palavra. Então, ela também mostra muita relação. O estudo do desenvolvimento da marcha é um modelo para vários estudos. O que é legal da Keren é que ela faz assim, ó, do estudo do desenvolvimento do andar, uma plataforma para estudar todo o desenvolvimento. Então, por exemplo, nesse Muito artigo 15 legal. sugestões, as fonos precisam ler. Porque todas as 15 sugestões, ela faz um paralelo com a aquisição da fala. Então é incrível, sabe? E a gente sabe que a criança ficando em pé, ela tá no momento, as palavras começam a sair mais. Então é muito louco, assim, sabe? Então é legal. Esse artigo, ela faz um paralelo com a aquisição da fala e essa plataforma que ela cria no artigo fornece para outras áreas de estudo e desenvolvimento uma base para estudar. Então é por isso que estuda a marcha, sabe? A marcha já é estudada há 100 anos. Eles já têm muitos parâmetros dela, né? Então é mais ou menos isso. Muito legal, Fábio. Muito legal. Se a autora sugere algum método de avaliação. Sugere. Sugere sim. Sugere. Você Sugere. tem algum atraso? Não, para a prática clínica. Para a prática clínica, nada. Ela é uma pesquisadora de desenvolvimento, uma psicóloga, e ela estuda desenvolvimento motor, comportamento motor, mas não é nada uma escala para a gente, assim, que trabalha na clínica, né? O que ela fala é o seguinte, algumas coisas agora. Tudo dela é recordado em vídeo, né? Tudo dela é gravado em vídeo, tudo gravado em vídeo. Então ela tem horas e horas e horas de filmes. O que ela acha que os filmes fazem? Os filmes dão uma ideia da riqueza e da complexidade do comportamento motor. Entendeu? Ao invés de só os parâmetros biomecânicos da coisa. Então ela estuda através de vídeos. Outra coisa que mudou muito foi assim, como que é o estudo do desenvolvimento da marcha? Não é numa esteira ou numa superfície com plataforma de força, mas não é um negócio reto e uniforme? Uhum. Né? A criança vai desse ponto aqui para lá no ponto final, e aí tem um monte de câmera avaliando ela, e ela vai andando reto até chegar no ponto final, né? O que eles perceberam é que a criança não se locomove desse jeito quando ela está adquirindo a marcha. Aquilo era só um modelo para eles estudarem. Só que agora ela está criando um modelo diferente, porque parece que a tecnologia avançou muito e parece que agora eles conseguem fazer, por exemplo, uma sala de brincar com plataforma de força, com tudo lá, e com vídeo tridimensional e tal. E eles conseguem deixar a criança brincando lá livre e avaliar vários parâmetros ali. Então, agora o estudo está sendo num ambiente mais natural, a criança brincando mais livremente e avaliando esses mesmos parâmetros, mas não andando em linha reta. Porque eles descobriram que a criança não anda desse jeito, ela anda em ataques de passo, né? Ela dá um ataque de passo que chama bouts of steps. Ela dá um bout para um lado, então ela dá 2 bouts para frente, depois ela dá 2 bouts para o outro lado, depois ela dá um bout para trás. Então os passos da criança, quando ela está aprendendo a andar, são omnidirecionais. Eles não são sequencialmente alternados, uma perna na frente. Então isso é muito legal pra gente, porque assim, muda um pouco o negócio do treino locomotor. Não muda, mas lança luz para melhorar o treino locomotor. Né? E também a questão do enriquecimento do ambiente. E talvez para o futuro uma terapia mais livre, com menos, não hands-off, aquilo que a gente conversou, mas uma terapia onde você dá feedback, mas você deixa o sistema que é autoajustável se regular. Sim. Né? Claro que você dá, faz parte o contato manual, é um feedback, né? Muito feedback que ele recebe, mas feedback demais atrapalha. A Essa gente sabe questão disso. de pegar, essa é uma questão muito questionada, né, no ambiente, assim,
da sim. Eu, reabilitação. eu, eu, Quando eu mão não, eu não você usa? acredito. Quando mão, É, quando é difícil porque vem pode muito das técnicas, né, dos métodos, dos conceitos e tal. Então, sim, é, mas aí a gente tem que voltar de novo. Como é que o corpo ele se adapta? Ele se adapta testando possibilidades. E a minha mão lá pode é uma possibilidade meio irreal muitas vezes, porque quando eu não estiver lá. sim. Então, eu acho que a mão é importante ser colocada, tem que saber usar, mas lembrar que feedback demais é prejudicial para a aprendizagem. Eu acho que a gente tem Então, que saber dosar essa mão, né? tem, Quando, tem que saber. quando ela realmente vai ajudar, Claro. né? Porque se a gente deixar a mão O ali que eu vejo assim, o tempo Joyce, todo, a gente vai estar, né? Tem que exatamente. sentir o paciente, sentir Você vai tirar possibilidades dele resolver o problema muitas vezes, entendeu? super. Deixa eu ver que tem uma Mas é pergunta difícil, porque aqui. assim, o que eu vejo bastante é às vezes muito apoio, entendeu? Com crianças muito que são, às vezes, mais, digamos assim, leves, assim, do ponto de vista do acometimento. Então, às vezes, uma criança tipo nível um nível 2 da PC, tem que tomar cuidado para Hum, tem que dar o menos apoio possível, entendeu? Tem que estar lá para proteger, mas tem que deixar o sistema se autorregular. Mas isso é uma opinião minha, né? Não sei. sim, A gente não sabe, não tem como testar se a mão acerta ou errado. levantando uma polêmica que já existe, na verdade. É, Escuta, tem uma pergunta aqui que é, na verdade, querendo saber se tem algum artigo que fala a respeito da fala nesses países que você falou que a criança fica deitada lá 20 horas por dia, né? Se sim. existe algum artigo que fala a respeito dessa aquisição da fala aí também, como que tá? É, eu preciso dar uma olhada se ela tem alguma continuação, mas parece que o trabalho lá no Tajiquistão está continuando, eles vão continuar acompanhando as crianças por mais tempo. O que tem é só esse aí, esse artigo, né, que é de 2000 Tá, e quanto ele? Se eu não me engano, é de 2015 ou 2014. É, mas eu preciso dar uma olhada, mas ainda provavelmente vai sair alguma coisa, porque eles estão avaliando as crianças longitudinalmente, estão acompanhando elas ainda. tá bom. Boa. Mas tem muita, mas provavelmente dá para achar coisa relacionando a aquisição da fala e o andar. Tanto Sim, nesse artigo 15 sugestões, ela inclusive tem referências de referência lá dentro falando disso. tá bom. A gente vai disponibilizar para todo mundo e aí eu acho que cada um vai tentar Mas, aí, né, buscar sim. mais o que gosta, Mas olha, né? olha que coisa, tem um outro artigo bacana que o cara relaciona assim, ó, a data de aparecimento da marcha e a autonomia da criança. Então está totalmente relacionado o andar com a autonomia dela, né? Muito Por isso legal. que a A gente gente vê, pode. isso é legal, né? A gente vê, por isso que a gente fala tanto do andar, do caminhar na reabilitação, né? A possibilidade de ir a lugares, a possibilidade de explorar por causa da autonomia. Então, quanto mais é, experiente no andar, mais autônomo parece que ele está. Então parece que a conquista da autonomia também está relacionada com a conquista do andar. Então é legal isso. Legal. Muito legal esse Eu daí. queria mostrar, eu só queria Acho mostrar uma coisa aqui eu queria que mostrar uma coisa para você, que é assim, ó, dá para ver? dá. Ó, esse livro aqui, o capítulo de desenvolvimento tá muito legal. Tá ótimo, tudo aquilo que a gente tá falando aqui tá aqui, ó. Tá um capítulo Levanta, super atual. Fábio, deixa eu dar um. Tá, tá bom. Tem o nome do autor, não tô conseguindo Tem, ler. Fala. É o Hércules é o professor Hércules da faculdade do FMG e a professora Ana Cristina. Tá bom. E tem outros Ótimo. aqui também. Rosane, Luísa, Vanessa, para não deixar de falar o nome do pessoal. É, ele é muito legal. E aí tem um Tá. outro tipo de livro que a maioria do pessoal tem, que é esse aqui, ó. Depois Tipo isso, coloca ó. uma Que é foto, tipo. uma foto dele também. Eu tenho falando deles no meu Instagram lá. Esse aqui é tipo assim, ó. É um livro que é legal, só que ele é.
é bem essa questão dos marcos, do tempo, o que está errado, como é que é típico, como é que é atípico. Isso aqui eu já acho que é uma literatura mais ultrapassada, assim. É legal de você ter, mas passado. Isso. Acho que pode ser. Dá pra ver? Então, é tipo assim, Acho que tá melhor. essa autora e uma outra também, Lu Bly, eles são livros que são legais, mas assim, é só a postura que a criança adquire, que parte da vida com aquela postura e tal. E você tem outros livros que são mais legais, que tipo, já falam mais de uma perspectiva mais atrasado, né? Os artigos já estão, lá na frente. É por isso que a gente veio aqui falar de artigos, esse embasamento. Escuta, Fábio, Mas, nossa live tá acabando. nossa, Esse assunto a gente pode falar, assim, por muito, muito, muito tempo. Mas, muito. infelizmente, tá acabando. A gente tem aí Que só uns pena. minutos finais, quase que para poder só te agradecer mais por ter aceito esse Eu que convite e compartilhar esse suplemento que você tem aqui com a gente. e a Mariana, muito obrigado aí pra gente ter conversado. Não sou ninguém, gosto de estudar e dos artigos, só estamos transcrevendo o que os artigos estão falando. Travando. Tá? Então, vocês e lá no meu Instagram vou botar bastante coisa desse assunto. E se quiser, é só me mensagem, precisar de alguma dúvida que eu puder sanar, estamos aí. Travou aí, Joyce? Porque só tem coisa. Deu uma travadinha aqui no meu. Tá me ouvindo agora, Joyce? Eu vou pôr uma internet 500K aqui na minha casa. Tá tudo bem. Valeu. Muito obrigado, velho. Vamos fazer outras. Vamos falar de outros assuntos aí mais pra frente. Live 2 depois, tá bom? Tá Obrigada, ótimo. viu, Fábio? Obrigado você, Joyce. Valeu, um beijão. Fica com Deus, é isso aí. Obrigada a todo mundo que participou aí também. Pode deixar, a gente vai compartilhar os artigos sim, pode deixar. Isso. Beijo. Valeu, beijo, tchau.